Como nós temos falado aqui a cada domingo, nós estamos nos preparando como congregação para nos tornarmos igreja. E temos estudado vários assuntos, princípios, valores, né? A forma como a nossa igreja caminha, como a denominação batista vê a palavra de Deus, o que ela compreende da palavra de Deus. E nós estamos fazendo esses estudos para que você tenha, então, uma firmeza na sua fé, para que você saiba por que nós cremos naquilo que cremos, né? Não é à toa, e você possa, então, à luz das Escrituras, chegar também às convicções que assim o Senhor deseja para a sua vida, para a nossa vida. E hoje nós vamos trabalhar dois princípios, né, que nós temos muito claro como batistas, que são as duas ordenanças de Jesus, as duas ordenanças deixadas por Jesus para nós, tá? Quais são essas duas ordenanças? Quem sabe? Batismo e a Santa Ceia, né? Então essas são as duas ordenanças que nós temos de Jesus, né? Temos também a grande comissão, mas falando de ordenanças, nós temos essas duas. Eu já vou explicar melhor o que é isso, para que a gente possa então entender o porquê desse princípio, aonde que isso está fundamentado nas Escrituras, o que isso tem a ver comigo e com você, o que isso tem a ver com o processo de se tornar igreja também, para que você possa ter uma base sólida, não em um homem ou numa denominação, mas uma base sólida nas Escrituras, tá? Antes de nós lermos então o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, eu queria falar um pouquinho sobre o que são ordenanças. Alguém aqui já foi da Igreja Católica? Ou conhece um pouquinho? Tá. Então, na Igreja Católica, nós temos o que são chamados de sacramentos, né? Todo mundo já ouviu falar sobre os sacramentos? Tá. O que são os sacramentos? Tá? Sacramentos, dentro do conceito católico, tá, são meios de salvação ou ritos ou situações que podem ajudar na salvação ou mesmo me levar à salvação. Quais são alguns dos sacramentos? Né? O casamento é um dos sacramentos, a crisma, a primeira comunhão, tinha fugido dessa palavra, primeira comunhão, a crisma e assim por diante. A ceia também é um sacramento, né? O batismo. Então, qual a diferença, falando agora de ceia e de batismo, em relação a essa convicção de sacramento e a convicção de ordenança? Tá? Sacramento é aquilo que eu faço para ser o quê? Salvo. Tá? É como se eu fizesse alguma coisa para alcançar a salvação. Então, vamos falar do batismo. Eu me batizo para ser salvo. Tá? Ou eu tomo a ceia para ser salvo. Ou para ter um relacionamento de intimidade com Deus. Né? Eu faço a primeira comunhão com esse propósito. Nós cremos de uma maneira diferente. Tá? Nós cremos na ceia e no batismo como uma ordenança. Como assim? Qual a diferença? Nós não entendemos essas duas situações como algo que me leva à salvação. Não cremos que o batismo salva, não cremos que a ceia salva. Nós fazemos estas coisas porque foram ordens dadas por Jesus que têm um propósito, sim. Mas eu faço não para ser salvo, faço porque eu sou salvo, né? Então o fato de ser salvo, de ter um compromisso com Jesus, me leva ao quê? A querer então cumprir com aquilo que é a sua vontade, né? Se você ama alguém, você não vai querer fazer aquilo que a pessoa se agrada. A gente é assim, não é? Basta ver os apaixonados aí, né? Então na fase da adolescência, juventude, né? Então os olhinhos estão brilhando lá, o rapaz faz de tudo para agradar a moça, né? Engraçado, tem alguns sorrisinhos perdidos por aí, né? Não vou olhar para não constranger ninguém, né? Mas por quê? Porque a gente quer agradar aquela pessoa que a gente gosta, né? E falando de amor, a gente quer agradar quem a gente ama. Então, como cristãos, nós queremos agradar o nosso mestre. E por isso, então, nós fazemos essas coisas. Não são meios de salvação, mas são expressão daquilo que já aconteceu no nosso coração. E é isso que a gente vai estudar hoje, tá? Então, para nós, um dos princípios batistas é que nós temos duas ordenanças, que não são meios de salvação. Então essas duas ordenanças são o batismo e a ceia, tá? Isso é bem importante você saber, em primeiro lugar, para a sua vida. E também, não sei se eu já falei para os irmãos, quando a igreja se organizar, a gente vai ter um concílio. Quem sabe o que é concílio?
Tá joia. O que é o concílio? Vai ser uma avaliação que a denominação vai fazer com a igreja, né? Não vai ser o pastor que vai responder, não. Então vão vir pastores aqui da denominação e vão perguntar o que os irmãos creem, né? E aí os irmãos precisam falar sobre o que os irmãos creem, mas não simplesmente falar, eu creio nisso porque o pastor Samuel falou. Não vai dar certo. Ah, mas e aí? O que o pastor Samuel falou? O que ele falou, não importa. O que é importante é o quê? A Bíblia, a palavra. Eu creio nisso porque a palavra de Deus me diz isso, tá? Então a gente vai se preparando para esse momento aí. Vai ser bem gostoso, tá? Não é para gerar ansiedade, não. Então, quais são as duas ordenanças? Batismo e ceia. Vamos dizer juntos? Batismo e ceia. Joia, para você gravar aí bem no seu coração. Ok, primeiro a gente vai falar sobre o batismo. Então, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Vamos falar sobre isso, tá? Todo mundo achou? Mateus 28, versículos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou com vocês todos os dias das suas vidas, até a consumação dos séculos, ou até o final desta terra, dos dias desta terra. Então Jesus está dizendo aqui, ide, né? Engraçado isso, né? Ficai e fazer discípulos, mas é ide, né? Ou seja, vai lá no seu trabalho, nos seus vizinhos, na sua família, fala do meu amor, fala da minha morte, fala da minha ressurreição, ensina eles a guardarem as minhas palavras e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe que é uma ordem de Jesus, né? Ele não está falando aqui que o batismo salva, mas ele está dando uma ordenança. Batize-os em meu nome. Mas antes do batismo acontece um processo. Que o processo do quê? Do ensinar, levar a compreensão de quem é Jesus. Tá? Vai lá para Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Para ficar um pouquinho mais claro. A gente vai passear nas escrituras aí, como sempre. Tá? Você fica bem craque de Bíblia. Marcos 16, 15 e 16. Quem brincava aqui de desembainhar a espada? Pode levantar a mão, assim não me sinto muito velho. Né, a gente houve um tempo que a gente fazia isso principalmente em escola bíblica dominical, né? Que você tinha que pegar a sua Bíblia, né? E aí passava um texto e você tinha que achar esse texto rápido. Só que naquela época as Bíblias não tinham essas marcações aqui, essas colinhas que tem aqui não, né? Hoje é fácil, né? Então a Bíblia era lisa, então você tinha que fazer assim, desembainhar a espada 1, 2, né? E você ficava com a Bíblia aqui, aí o líder falava um texto, você tinha que pegar rapidinho e abrir. Quem falasse primeiro, né? Recebia lá uma pontuação e assim por diante. Era uma maneira de a gente aprender a lidar com as escrituras, né? E achar os textos, né? Então a gente, apesar de não termos mais essas coisas que a gente pode resgatar, o desejo de Deus é que a gente conheça bem a sua palavra. Vamos lá, Marcos 16, 15 e 16. Todo mundo achou? Amém? Diz assim: ide de novo, vai, pregue o evangelho a toda criatura, né? Percebe que ele não fala a todos os filhos, ele fala toda a criatura. Em outra tradução diz a todas as pessoas. Por quê? Porque nem todos são filhos de Deus. Filhos são aqueles que receberam a Jesus, segundo João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos são criatura, mas são filhos aqueles que aceitam a Jesus, que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. Então ele diz, Jesus, vão por todo mundo, preguem a minha palavra, preguem as boas novas a todas as criaturas, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e não for batizado será condenado? Opa! Minha Bíblia está errada? Não tem nada disso aqui não, né? Quem não crer será condenado. O que eu aprendo com isso? Jesus está dizendo que a condição da condenação não é
o batizar ou não? Jesus está dizendo que a condição da condenação é o crer. Quem não crer será condenado. Então, o batismo não é um meio de salvação, tá? Ninguém vai ser salvo ou deixar de ser salvo por ser ou não batizado. Mas seremos salvos ou não seremos salvos por não crermos ou crermos em Jesus. Se crermos, iremos com Ele para a eternidade. Se não crermos, né, o nosso destino é um sofrimento eterno, conforme a palavra de Deus nos ensina, e não é esse o projeto de Deus para o homem, tá? E aí ele diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, o que eu aprendo sobre batismo nesse texto? O batismo é uma ordenança de Jesus, não é um meio de salvação, mas também não é algo que eu devo deixar de lado. Ah, eu estou salvo, então não preciso me batizar. Não, por quê? Por aquilo que nós falamos. Porque se nós amamos o nosso mestre, a gente vai querer fazer a sua vontade. Tá? E a gente já vai entender qual é o propósito do batismo. Por que se batizar se eu já estou salvo? Né? Por quê? Tá? Então, o batismo é um símbolo, tá? Um símbolo daquilo que nós já vivemos no nosso coração. Como assim vivemos no nosso coração? A palavra de Deus fala o quê? Que aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, reconhecerem os seus pecados, no sentido de entender: eu sou pecador, eu estou afastado de Deus, eu preciso do perdão de Deus, preciso da sua graça, preciso da sua salvação. Eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz não porque Ele quis, né? Mas Ele morreu por conta da minha culpa, dos meus erros, para que eu pudesse ser reconciliado com Deus. Quando eu reconheço isso e creio que Jesus não só morreu e permaneceu morto, nós não cultuamos um Deus morto, glória a Deus por isso. Nós cultuamos um Deus vivo e verdadeiro, que age nos dias de hoje, né? Quando nós cremos em Jesus como Senhor da nossa vida, como Salvador da nossa vida, então a palavra de Deus diz que nós alcançamos a bênção da salvação. Esse crer nos leva a esse estado de filhos e nos leva a ser salvos. Então, a partir do crer, então vem o batismo, tá? E o que é o batismo na prática? Se você já viu uma cerimônia de batismo, né? Então tem gente que faz no rio, tem gente que faz numa piscina, tem gente que faz no batistério, quando a igreja tem batistério, né? Que é uma construção em que tem um tanque de água. Mas, normalmente, como é que é feito o batismo? O pastor vai, né? A pessoa que já aceitou Jesus, ela fala publicamente da sua fé, e ali ela então é imergida naquela água, né? Até o fundo, molha até o último fio de cabelo, né? Aí sobe, né? E esse é o batismo segundo o que as Escrituras ensinam. Por que precisa ser dessa maneira? E aqui entra também a nossa convicção. Tem igrejas que batizam só por aspersão, né? Que é só o batismo com a água na cabeça. E existem outros batismos aí. Tem uns absurdos de batismo que surgiu há um tempo atrás, acho que em Foz do Iguaçu, tal do sprayção, né? Porque é verdade, gente, é com spray que é feito o batismo, né? Mas são modas do nosso tempo aí. Mas à luz da palavra, tá? O que nós cremos? Que o batismo que realmente simboliza, tá? Essa salvação, e eu vou explicar por quê, é o batismo por imersão. Por que isso? Tá? O que significa o batismo? Batismo significa morte para o quê? Para o mundo, para a minha vida de pecado, para a minha velha natureza, e ressuscitar por uma nova vida com quem? Com Cristo. E por que a água? Porque a água tem o simbolismo do quê? Quem sabe? De purificação, né? Você tomou o seu banho hoje? Ah, pastor, hoje não é sábado, né? Tem gente que toma só banho sábado? Espero que não, né? Mas o que? A gente toma banho para se limpar, não é isso? Então a água tem esse simbolismo de purificação. E quando nós aceitamos Jesus, é isso que acontece. Não no batismo, né? Se fosse assim, quando eu entrasse na água e saísse de lá, aquela água ia estar um pouquinho suja, né? Misericórdia, né, Jesus? Eu vou entrar aqui, o povo vai ver todos os meus pecados, né? Porque eu vou sair daqui e vai estar tudo sujo. Não. O que acontece? Quando a gente aceita Jesus, a palavra de Deus fala uma coisa tão tremenda, gente. Nós confessamos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar de alguns pecados? De todos. E nos purificar de toda a injustiça.
Quando nós entregamos a vida para Jesus, é isso que acontece. O Senhor limpa o nosso coração, a nossa mente, e a gente pode ter um relacionamento de intimidade com Deus. Então, o que acontece no meu coração? Eu sou batizado, a palavra de Deus fala no quê? No Espírito Santo de Deus. Meu coração é limpo, a minha mente é limpa, né? E eu então renasço para uma nova vida com Jesus. Isso a palavra de Deus diz que nós somos uma nova criatura. Imagina que legal, gente, você tem uma ficha suja e você chega para uma autoridade e a pessoa fala assim, olha, a partir de hoje eu vou te dar uma ficha limpinha. Você não deve mais nada, suas dívidas estão pagas, está tudo quitado, alguém veio aqui, pagou tudo, você tem uma oportunidade de começar do zero. Quem não gostaria de fazer isso, né? Tem coisas às vezes que a gente faz, que a gente vive, a gente puxa a vida, se eu pudesse voltar lá atrás, começar do zero. E, gente, Deus nos dá essa oportunidade, fazer tudo novo. Então, isso que acontece no nosso coração quando a gente crê, precisa ser simbolizado pelo batismo. Por isso, então, o batismo por imersão, que a gente simboliza como? Entrou na água, né? A morte, a limpeza, né? E quando você sai da água, então o simbolismo do quê? A partir de hoje, eu não vivo mais aquela vida. Ela ficou ali, né? Simbolicamente falando. Porque isso já aconteceu onde? Meu coração, tá? Deu para entender então esse conceito de batismo? Tranquilo? Por que o batismo não salva? Porque não é no momento que eu entro na água que isso acontece. Por isso, se eu me batizar sem crer em Jesus, tem algum sentido? Eu vou só tomar um banho diferente, né? Como assim diferente? Na igreja, em outro lugar que não é a minha casa. Mas se o batismo foi sem crer, ele não tem sentido. Por quê? Jesus fala assim, quem batizar e depois crer será salvo? Quem? Crer e depois for batizado, será salvo. Aí você pensa, então o batismo salva. Aí no próximo versículo ele diz, quem não crer será condenado. Isso implica dizer uma coisa também muito importante. Se alguém aqui creu em Jesus, tá? Você é um pouquinho dramático, tá? Não se assuste. Você creu em Jesus e morreu sem se batizar. Você vai para onde? Para o céu. Amém. Por quê? E porque o batismo não salva. Deu para entender isso? Tranquilo? Outra coisa importante sobre isso. Então, o batismo não é um meio de salvação, tá? E não é no batismo que a gente recebe o Espírito Santo, não. Você pensa assim, eu aceitei Jesus... o pastor só vai me batizar daqui 6 meses porque eu tenho que fazer discipulado. Até lá eu vou ficar esperando para receber o Espírito Santo. É assim que funciona? Não. A palavra de Deus fala, quando você crê, você é selado pelo Espírito Santo da promessa. A partir daquele momento você é da família da fé. Sabe? Ninguém pode tirar isso de você. Glória a Deus por isso. Então nós recebemos esse selo tão precioso de Jesus através do seu Espírito em nós. Tá? Pastor, se o batismo salva, se não é no batismo que eu recebo o Espírito Santo, para que me batizar? Há um propósito. Essa ordenança de Jesus tem um propósito. Qual é esse propósito? Quem sabe? Testemunho público. Por que o batismo é feito de maneira pública? Não é feito lá só o pastor e a ovelha, ele batiza e pronto, né? Ainda que em alguns contextos bíblicos isso aconteceu. Mas o batismo é uma maneira de você expressar publicamente a sua fé. Você já teve um compromisso com Deus e agora você vai dizer para as pessoas, olha, a partir de hoje eu estou assumindo a minha fé publicamente e reconhecendo que Jesus é o dono da minha vida. Por isso não dá para ser cristão agente 007, né? Tem cristão que vive aí se escondendo. A gente precisa expressar a nossa fé. Não é ser chato, não é ser um ET nesse mundo, mas é ser um filho de Deus que faz diferença nessa terra. Por isso Jesus fala para nós, olha, se você me reconhecer diante do mundo, eu te reconhecerei diante do Pai. Mas se me negares, eu negarei diante do Pai. Por quê? Como é que a gente assume um compromisso com alguém e não torna isso público? Por que a gente usa aliança? Você já viu homem ou mulher que durante a semana tira aliança ou quando está fora de casa? Posso falar isso com tranquilidade porque eu nem sei se alguém aqui faz isso. Se fizer, recebe um puxão de orelha sem eu saber, tá? Por quê? Para que eu vou tirar a minha aliança? O que ela representa? Eu sou solteiro? Tenho um compromisso com alguém que me ama, que eu amo. Até o fim dos meus dias. E eu não vou tirar a minha aliança para esconder esse compromisso. Porque eu tenho vergonha ou porque eu tenho interesse em uma outra pessoa. Não, eu tenho um compromisso com alguém.
E aqui está a marca desse compromisso. E quem olhar no meu dedo vai saber disso, né? E assim também tem que ser com Jesus, gente. Assim como eu assumo um compromisso com a minha esposa, mais do que com a minha esposa, eu preciso assumir diante das pessoas que eu tenho um compromisso com quem? Com Deus, com Jesus. E um dos passos para fazer isso é o batismo. Publicamente eu estou dizendo, olha, a partir de hoje eu sou de Jesus. Tá? Então, essa é a questão, falando agora do batismo. Por que nós não batizamos crianças, né? Porque o batismo de crianças foi criado com o medo de que uma criança morresse e ela fosse para o inferno. Porque criam, ou creem, que o batismo salva. Mas tem uma palavra de Jesus que traz consolo, que fala que o quê? Que dos pequeninos é o reino dos céus. Então não preciso me preocupar em batizar, até porque se batizar não vai fazer diferença nenhuma. Será que Deus vai mandar uma criança para o inferno? Não. Por quê? Porque ela não tem consciência, ainda que já tenha o pecado, né? Mas ela não tem consciência. Então Deus não vai cobrar algo que a criança não tem condições de dar ou de entender. Então nós não batizamos crianças por causa disso. E não batizamos alguém numa determinada idade. A gente batiza alguém que um dia... O quê? Creu, exatamente. Se alguém com 8 anos realmente entendeu a fé e creu, tem problema ela ser batizada? Não. Por quê? Qual é o requisito? Crer, compreender e ser batizado. Tá? Então esse é o princípio sobre o batismo. Então, e agora uma coisa importante antes da gente entrar na ceia, para a gente encerrar. Como é que a gente entra na família de Deus? Tá? Quando eu creio em Jesus, o Espírito Santo vem e habita meu coração. A partir daquele momento eu sou filho de Deus e eu já faço parte da família da fé. Agora, pensando numa igreja batista, tá? Como é que nós sabemos que uma pessoa é membro ou não? Tá? Nós entendemos como membro de uma igreja batista alguém que foi o quê? Batizado. Por quê? Porque pressupomos que alguém que foi batizado dentro dos princípios da palavra e que creu é alguém que faz parte da família da fé. Então, para que alguém faça parte da membresia de uma igreja batista, ela precisa ser o quê? Batizada. Tá? Por isso, então, que para você fazer parte como membro... Lembra a fichinha que eu passei para os irmãos? Né? Alguns aqui já são batizados, outros estão se preparando para o batismo, outros ainda querem e vão se preparar. Tem esse objetivo, para que você possa... Você, de repente, já aceitou Jesus, você ainda não foi batizado. Você se batize e você venha se tornar membro, então, da nossa igreja local como igreja batista. Aí vem a pergunta, pastor, se eu não me tornar membro e morrer, eu vou para o céu? É claro. Lá no céu não tem placa de igreja, isso é coisa de homens, tá? Que fique isso bem claro. Mas nós entendemos como princípio que a gente precisa seguir a ordenança de Jesus. E se a ordenança é se batizar, nós entendemos que alguém também é membro da igreja a partir do momento que ele deu esse passo, também através do batismo. Amém? Tranquilo? Então, quem deve ser batizado e quando deve ser batizado? Quando crer e tiver consciência da sua fé. Como é que uma pessoa pode entrar numa igreja batista? Tem outros meios, mas hoje eu vou falar só sobre o batismo. Através do batismo, então, por imersão. Tá? Vamos falar agora um pouquinho da ceia. Vai lá para 1 Coríntios 11, versículos de 23 a 34. Estou falando muito rápido, gente? Tá tranquilo? Então tá. Que é bastante conteúdo e eu acabo acelerando aqui sem perceber. 1 Coríntios 11, versículos de 23 a 34. Tá? Isso. Então, quais são as nossas duas ordenanças como igreja batista? Batismo e ceia. Tá? Batismo salva? Não, mas é uma ordenança, uma ordem de Jesus. Tá? Então, a gente precisa caminhar nesse sentido. Só uma última coisa sobre batismo, gente. Será que uma pessoa que recém se converteu, realmente aceitou Jesus, entregou a vida para Ele, pode ser batizada sem fazer um discipulado? O que você acha? Pode ou não? Pode. Por que normalmente a gente não faz isso? Porque a gente tem como objetivo que a pessoa tenha uma plena consciência do que ela está fazendo. Por que você está se batizando? Achei legal. O pastor falou que eu tenho que me batizar. Todo mundo na igreja se batiza, né? Será que tem propósito isso? Não. Você precisa ter consciência do que você está fazendo. Por isso que a gente dá
pelo menos um discipulado aí de 1 mês para que você possa se preparar para o batismo. Mas nada impede, queridos, de crer e ser batizado, porque isso aconteceu lá com Filipe e o eunuco, né? A gente não faz isso dessa maneira, assim, nos dias de hoje, porque tem muita gente que às vezes se batiza por causa da emoção sem saber o que está fazendo, tá? Mas a palavra de Deus fala que a partir do momento do crer, a gente pode ser batizado se a gente tiver a consciência da nossa fé, tá? Vamos para a ceia. 1 Coríntios 11, todo mundo achou? Amém? Vamos lá. Diz assim, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que beber do pão, ou comer do pão, perdão, e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormir aqui é no sentido espiritual, tá? Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for ter convosco. Então esse texto é um dos textos mais claros sobre a Santa Ceia. Existem outros, mas esse é um dos mais claros, que fala dos princípios e dos objetivos da Santa Ceia. Santa Ceia salva, né? O que nós temos como elementos da Santa Ceia? O cálice, né? Que é o suco de uva, no passado era usado o vinho, né? E o que mais? O pão, né? Esses dois elementos, eles têm um simbolismo. Existem contextos religiosos que creem que no momento em que nós celebramos a ceia, aquele pão se torna o corpo de Jesus e aquele suco de uva ou aquele vinho se torna o sangue de Jesus. Mas não é isso que eu entendo da palavra de Deus, que nós entendemos como Igreja Batista. Por quê? Nós entendemos que a Santa Ceia é um memorial. O que é um memorial? É aquilo que faz me lembrar de alguma coisa, alguma situação, né? Você tem alguma coisa em casa que te traz a lembrança outra coisa? De repente lá você tem uma foto que te lembra de uma viagem que você fez. Você tem algum objeto que te lembra de alguma outra situação. Então, a Santa Ceia, Jesus deixou como uma ordenança para que nós nos lembrássemos de algo muito especial. E o que é? A morte e a ressurreição de Cristo. Como é fácil a gente esquecer isso, né? Jesus nos salva, nos dá a salvação, nos dá a sua graça. Aí a gente passa pelo sofrimento. Aí a gente reclama, a gente murmura, a gente acha que Deus esqueceu da gente. E aí se a gente olhar para trás e ver o que Jesus passou por nós, por minha causa, por causa dos meus erros, aí eu paro e penso, não, esse Jesus me ama, e Ele continua cuidando de mim, da minha história. Isso me faz lembrar daquilo que Ele fez por amor a mim, por amor a você. Então, a Santa Ceia foi uma ordem dada por Jesus, não como um meio de salvação, mas para que todos aqueles que um dia entregaram a vida para Cristo pudessem lembrar daquilo que Ele fez há 2000 anos atrás. Agora 2012 anos atrás, né? E, gente, cristão tem memória curta. Não é verdade? Deus nos abençoa hoje e amanhã a gente já esqueceu do que Deus fez. E parece que Deus sempre tem que estar nos lembrando de quanto Ele nos ama e quanto Ele cuida de nós. Então, a ceia tem os elementos deixados por Jesus para lembrar que o suco de uva representa o sangue que foi derramado, que o pão representa o corpo dele que passou pelo sofrimento por minha causa e por sua causa, para que a gente pudesse valorizar aquilo que ele fez por nós. Mas não só isso. Na ceia também acontecia uma coisa interessante. Eu estava falando isso com o Valdecir hoje. Você almoça com quem você não conhece? Dificilmente, né? Lá na faculdade é engraçado, que se eu for fazer um lanche lá, eu não vou sentar com quem eu não conheço. Eu procuro quem?
Os meus colegas de turma, para sentar junto com eles, né? A gente ceia com quem a gente tem algum relacionamento. E aqui nesse momento tão especial, quando Jesus vai realizar a ceia com os discípulos, ele está ali num momento de intimidade com aqueles que ele ama e que o amam também. Por isso, gente, a ceia é um momento muito singular na vida da igreja. É um momento de comunhão, não é um momento qualquer. E por isso também que acontece uma coisa que às vezes é desconfortável. Quando a gente celebra a ceia, o que são uma das coisas que o pastor fala? Não é só aqui. Em outras igrejas isso acontece por causa do princípio da palavra. As pessoas são convidadas a participar da ceia desde que tenham sido batizadas e, claro, tenham crido em Jesus, né? Porque, como eu falei, não adianta eu ter sido batizado sem crer em Jesus, né? Por que isso? Dá uma sensação de exclusão, né? Parece que de repente quem está ali naquele ambiente que não é batizado, então fica excluído desse processo. Mas não é nesse sentido de exclusão. É porque não dá para participar de uma coisa que eu não compreendo. Isso é muito sério à luz da palavra. A palavra de Deus fala que a ceia deveria ser um momento celebrado pelo povo que entendeu a salvação, que viveu essa salvação, né? E que pode então compreender por que celebrar a ceia. Não é um rito religioso, gente. Porque se fosse um rito, diante de Jesus não tinha sentido nenhum. É muito mais do que isso. Como é que eu vou celebrar a ceia, que é para me lembrar do que Jesus fez, se ele não fez nada na minha vida? Eu vou lembrar o quê? Eu vou compreender o quê? Eu vou tomar água com açúcar e uva, né? E comer pão. E não vai ter sentido nenhum. Por isso, a palavra de Deus fala, e o apóstolo Paulo ele é muito intenso nisso, que o quê? Gente, celebrar a ceia é um momento singular daqueles que um dia tiveram a experiência de conversão e que também foram batizados. Por que foram batizados? Né? Porque aqueles que seguem a ordem de quem? De Jesus. Eu só posso seguir aquilo que eu compreendo. E por isso que eu falo que o batismo precisa ser uma coisa consciente. Às vezes a pessoa se batiza sem ter essa consciência. E aí nós vamos entender um pouquinho. Então, o princípio da ceia. Quais são os propósitos, da ceia? Lembrar o sacrifício de Jesus. Viver essa comunhão da família. Eu posso chamar de irmão na fé, alguém que ainda não teve encontro com Cristo? Não. Por quê? São todos filhos? Todos somos criatura. São filhos daquele que entregou a vida para Jesus. E aí sim eu posso chamar de irmão. E eu não estou falando aqui no sentido de ser melhor que ninguém, querido, porque não somos. Mas a partir do momento que entregamos a vida para Jesus, então nós somos filhos. E aí nós podemos viver essa dinâmica dessa comunhão com o corpo de Cristo. E por isso que na ceia nós orientamos, olha, você que um dia aceitou Jesus, que você foi batizado, então tome dos elementos dessa ceia, porque para essa pessoa a ceia vai ter o quê? Sentido. Exatamente. Entende como? Que não é para excluir ninguém, mas é que para que isso tenha sentido, né? Qual é o outro propósito da ceia? Nós já estamos chegando ao final, tá? É anunciar a morte e ressurreição de Jesus até que ele venha. Jesus falou para que a gente celebrasse a ceia frequentemente, e na Igreja Batista a gente faz isso uma vez por mês, para que a gente lembrasse que nós não estamos nessa terra à toa. Cada um de nós é um missionário de quem? De Deus, de Jesus. Qual é o seu propósito como missionário? O que o missionário faz? Prega o evangelho. Por quê? Qual é a mensagem? Não só de salvação, mas que Jesus um dia vai voltar para julgar essa terra. E nós precisamos falar para as pessoas para que elas estejam preparadas, porque quem não estiver preparado não vai subir para a eternidade com ele. Então, a ceia também serve para a gente que é cristão, lembrar, olha, nós temos uma missão. Nós não estamos nessa terra por acaso. E é fácil a gente esquecer, né? A gente começa a trabalhar, correria de trabalho, estudo, família, lidar com dívida, com uma série de coisas. E daqui a pouco a gente está vivendo sem um propósito. E a ceia serve para relembrar, olha, eu deixei para vocês uma missão, que é que vocês preguem o evangelho e anunciem para este povo que eu vou voltar para buscar a minha igreja. Não vou voltar para buscar todo mundo. Vou voltar para buscar os meus filhos, a minha igreja. Tá?
Último propósito que eu quero falar sobre a ceia. Versículo 28. Quem encontrou, lê para mim. 11:28. 1 Coríntios 11:28. Isso. Último propósito da ceia é que a gente faça uma autoavaliação, né? Você lembra quando a descrição do Gênesis sobre a criação? Toda vez que Deus cria alguma coisa, no final ele repete uma frase. Quem lembra? E viu Deus que era bom. O que Deus faz? Ele avalia o que ele fez. Realmente o que eu fiz é bom. E o legal quando chega no homem, né? O que Deus fala? Viu Deus que era muito bom, né? A coroa da minha criação é o homem, né? Que gostoso isso, né? A gente é a coroa da criação de Deus. E Deus fala isso. E também Deus nos ensina a se autoavaliar. A gente deve fazer isso sempre, tá? Mas a ceia é um momento da gente lembrar, opa, vamos fazer um check-up de vida. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento com a minha família? Como é que está o meu relacionamento com os meus irmãos? Lá no meu trabalho, com os meus negócios. Por quê? Porque Deus quer que a gente ande conforme Ele andou, conforme Jesus andou. Então a gente precisa checar se a nossa vida bate com a vida de Jesus. Então a ceia é um convite para a gente parar e falar, opa, peraí, como é que foi minha semana? Como é que foi meu mês? Como é que tem sido os meus dias? Será que eu dei uma escapadinha no caminho? Então vou me ajustar e voltar para o centro, né? E sabe o que é gostoso? Que a palavra de Deus fala o seguinte, que quando a gente avalia nós mesmos e a gente se corrige, Deus não precisa o quê? Nos corrigir. Se o pai vê que o filho está caminhando errado, mas antes do pai intervir, o filho já, opa, pai, estou pisando na bola, pode deixar que eu estou voltando para o caminho. O pai precisa chegar lá e falar e corrigir e tal? Não. E é isso que Deus espera de nós, que a gente aprenda cada dia, viver uma vida reta aos olhos dele, para que ele possa abençoar, para que ele possa honrar, tá? Então, queridos, a ceia é uma ordenança de Jesus, não é um meio de salvação. É um memorial para que a gente lembre do que ele fez. Foi um memorial criado para a família da fé. Por isso, não é um meio de exclusão. Depende se você está aqui, você ainda não entregou a vida para Jesus ou você não é batizado, não entenda isso como uma exclusão. Mas entenda isso como um convite de Jesus a você buscar essa compreensão, a você entregar a sua vida para Ele e a você se batizar, para que você possa também com consciência participar desse momento tão singular na vida da igreja e de comunhão. Lembrar que Jesus um dia vai voltar a essa terra e lembrar que a gente precisa viver uma vida reta aos olhos dele. Então, quem deve participar da ceia, né? Aquele que um dia entregou a sua vida para Jesus e que também seguiu a ordenança de Jesus de se batizar, né? Porque assim ele tem uma consciência daquilo que ele está fazendo. Amém? Ficou claro isso, gente? Conceito de batismo, conceito de ceia, isso é muito importante. E eu quero fazer um desafio para você. Domingo que vem a gente vai celebrar a ceia. Venha para cá já com esse sentimento, preparado, que não é um rito. Tanto é que vocês já devem ter percebido, eu não faço ceia igual. Cada domingo eu faço alguma coisa diferente. Não é para entreter ninguém não, tá? Não é isso. Mas eu não quero que você tenha a sensação que a ceia sempre seja do mesmo jeito, como um rito religioso, porque não é. Mas que naquele momento você viva intensamente em comunhão aquilo que Jesus fez por você. Você lembre da marca que você tem no teu coração, porque ela teve um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus. Que você agradeça pela tua salvação. Que você procure falar, Jesus, eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero viver nessa terra. E as pessoas olhem para mim e falam assim, tem alguma coisa de diferente. Porque há um Deus que age na minha vida e que é diferente. Não porque eu sou diferente, porque eu não sou nada. Nós não somos. Mas há uma marca dentro do meu coração que nos torna diferentes, né? E esse é o objetivo de Jesus para nós. Amém, queridos? Feche os seus olhos, então, a gente vai falar com Deus, nós vamos orar. Eu quero fazer um desafio para você em dois aspectos. Se você está aqui essa noite e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, a palavra de Deus fala que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo.
E se aí no teu coração está ardendo algo aí dentro, Deus está falando para você que você precisa confessar os teus pecados, você precisa reconhecer Ele como o Senhor da tua vida, e você quer entregar a sua vida nessa noite para Jesus, se esse é o teu desejo, eu queria que você só desse o sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. O Espírito Santo está falando amém, que Deus abençoe em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando no teu coração e você quer entregar a sua vida para Jesus, pode baixar a mão. Você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levanta a sua mão, eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus sobre você, tá? E se você está aqui essa noite, e talvez você já entregou a sua vida para Jesus, mas você ainda não se batizou, você já se converteu, você sabe que o Espírito Santo habita no teu coração, mas você ainda não deu um passo para o batismo, eu queria desafiar você nessa noite a assumir um compromisso de seguir essa ordenança de Jesus também e dar passos para o batismo. E aí talvez você vai falar, pastor, eu não sei como é que eu faço isso, mas eu quero. Me procure então depois do culto e eu vou te orientar como você pode se preparar para o batismo, para que a gente possa batizar você e você também faça parte do corpo de Cristo dentro dessa igreja. Tá? A gente vai estar trabalhando nesse sentido. Então, se alguém que o Espírito Santo está falando nesse sentido, você quer dar um passo em relação ao batismo, ou então você quer entregar a sua vida para Jesus, só faz um sinalzinho com a sua mão. Eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus. Amém. Deus abençoe. A gente vai estar orando junto nesse tempo. Tá? Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos falar com Deus. Querido Pai, nós continuamos na Tua presença. Eu quero, Pai, Te adorar, Pai, pelo privilégio que temos de publicamente prestar um culto de adoração ao Senhor. Jesus, muito obrigado pelo sacrifício da cruz, porque através da Tua dor, através do Teu sofrimento e do Teu amor para com cada um de nós aqui, nós podemos hoje ter a bênção da Tua salvação. Obrigado, porque através da salvação, o Teu Espírito vem habitar nos nossos corações. E nós podemos ter uma direção todos os dias para a nossa vida. Espírito Santo do Senhor, como aprendemos hoje pela manhã, nos ensina a ter intimidade contigo, a ouvir a Tua voz, a desfrutar do Teu conselho, desfrutar da Tua direção, desfrutar do Teu convencimento quando estamos andando em algo que vai trazer sofrimento para a nossa vida e tristeza ao Teu coração. Por isso o Espírito Santo do Senhor nos ensina a cada dia. Convence-nos, Pai, convence a cada um de nós aqui do pecado, da justiça e do juízo, e ajuda-nos a viver uma vida que Te agrada, uma vida reta aos Teus olhos, que está de acordo com os princípios da Tua palavra e do modelo de Jesus. Pai, muito obrigado por essa igreja. Prepara-nos, Pai, para o futuro, para aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós aqui. Pai, abençoa aqueles que nessa noite tomaram uma decisão ao lado de Jesus, que possam ter a certeza, Pai, que a partir do momento que confessam o Senhor como dono da sua vida e da sua história, há uma nova vida do Senhor que brota dentro do coração e da alma, e que a partir desse momento o Teu Espírito vem habitar os seus corações para nunca mais sair. E eles recebem então a marca de filhos do Senhor. Por isso abençoa. Abençoa aqueles que também, Pai, querem dar passo em relação ao batismo, já se converteram, já têm o seu nome escrito no livro da vida, mas ainda precisam dar o passo do batismo. O Senhor possa estar dando graça a cada um e que nós possamos prepará-los também para esse momento tão especial. E Deus, quando vamos estar celebrando a ceia aqui no próximo domingo, que seja um momento único, sempre na vida da Tua igreja, relembrar do que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Assim oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.